Amém, queridos. A vida de cada um de nós, ela é feita de encontros. Deus vai pontuando a nossa história. E você vê como é interessante a gente dizer sim ao convite de Deus. Em 2013, o Fernando disse sim a um convite de Deus, fazer um acampamento. E eu disse sim a ir naquele acampamento, naquele dia, naquela tarde, conduzir algumas coisas. E assim Deus vai amarrando as nossas histórias. É no sim que a gente dá. Onde a gente precisa vencer uma preguiça, um cansaço, um preconceito, um medo, um eu já sei, um eu já vi. Um sim que a gente dá por amor e respeito a quem muito insistiu conosco. Talvez você está aqui muito mais pela amizade com alguém, fica chato dizer não de novo do que outra coisa. Mas é nessa nossa capacidade de dizer sim, de sair da gente, que Deus muda a nossa história e constrói a nossa história. Nosso Deus é um Deus de encontro. E o tema da nossa noite é o Bartimeu, aquele cego que viveu um encontro com Jesus. Jesus estava passando, e daqui a pouquinho a gente vai ver que há muito tempo Bartimeu esperava por Jesus, sem nunca ter estado com Jesus. Mas ele tinha expectativa de estar com Jesus. Mas eu tenho certeza que Bartimeu queria encontrar Jesus, mas Jesus queria encontrar Bartimeu. Deus nos quer. Deus te quer. Entende isso? Talvez você se sinta sufocado pelas pessoas, pela fé, pela igreja. Parece que as pessoas não te deixam ser livres, ficam insistindo para você voltar para a igreja, para você rezar, para você se confessar. Que saco, me deixa, Zé, eu vou. É assim muitas vezes. Quem é você para falar de mim? É Deus encontrando espaço num coração imperfeito para tentar cutucar você, porque Ele te quer. Deus nos quer a todos. Nós temos um encontro com Ele. Eu quero convidar você a olhar para essa cruz aqui, ó. E os meninos vão cantar essa canção para nós. Eu senti hoje muito forte no meu coração que essa música, que é a mensagem dessa música, antes da pregação, quer dizer algo a muitos corações. Por isso eu quero convidar você a respirar fundo, sentar direito, não dar a essa cadeira o dom precioso do seu sono. O seu sofá é bem melhor que essa cadeira, o seu colchão lá em casa é bem melhor que essa cadeira. Não dê essa cadeira de plástico o seu precioso sono e cansaço. Fica firme aí. Olha para essa cruz, e é Jesus quem fala para nós. É o céu que fala para você. Tenho esperado este momento. Ele tem esperado esse momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Um Deus que espera. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Não duvide disso. Sei também que tens chorado. Olha o que ele te diz. Eu sei bem que tens sofrido. É ele quem diz, te assegura. Pois permaneço ao teu lado. Vamos ser boca de Deus uns para os outros. Proclamar. Ninguém te ama como eu. Ouça o céu dizer. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Essa é minha grande prova. Hoje é o dia da festa, da exaltação da Santa Cruz. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Batiza
Usa-nos nesse amor. Ninguém te ama Mergulha-nos nesse como eu. Olhe para a cruz, para Chagas. Olhe para a cruz. Foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Tenho andado ao teu lado. Olha o que o Senhor te diz. Junto a ti permanecido. E nós chegamos aqui hoje. Eu te levo em meus braços. Mesmo que você tenha errado muito, Pois sou teu melhor amigo. é nos seus braços. Acolhe esse amor. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Essa é minha grande prova. É o céu quem diz isso. Ninguém te ama como eu. Eu acolho, Senhor, eu aceito, eu Ninguém acolho. te ama como eu. Eu mergulho nesse amor. Ninguém te Eu me abro, ama eu me levanto nele. como eu. Ouço o apelo de Olhe Deus. pra cruz. Foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Senhor Jesus, nós nos escondemos em vossas santas chagas. A palavra diz que em vossas chagas nós somos curados. Reze assim, compadre: chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo, estás entre nós e o perigo. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje é o dia, na liturgia da igreja, né, o 14 de setembro, a exaltação da Santa Cruz. Quem acompanha a homilia diária, o evangelho da igreja, a liturgia de cada dia da igreja, mesmo que você não consiga participar da missa diariamente, você sabe, hoje é a festa, a exaltação da Santa Cruz. A igreja hoje nos faz exaltar aquilo que nos salvou e aquilo que nos é permitido para que sejamos salvos, a cruz. A cruz está na sua vida, na minha vida, meu irmão, minha irmã. Não é para a gente se afogar, nem para a gente se atolar. A cruz está na nossa vida para nos elevar. No evangelho de hoje, João 3, de fato Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha vida eterna. E Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés colocou aquela serpente no deserto no alto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha que interessante, olha para a cruz. Jesus não disse: Nicodemos, é necessário que o Filho do Homem é Ele, seja crucificado, seja morto, seja injustiçado. Jesus chamou esse momento que é morte, dor e injustiça. Jesus olhou para esse momento e disse: Nicodemos, todo mundo vai ver morte, injustiça, azar. Vai, idiota, babaca, fica atrás de padre, igreja, não dá camisa para ninguém não, fica sendo bonzinho para os outros, lascou-se. Não. Nicodemos, isso é o que dizem quando olham e quando me virem na cruz. Mas quando você me vir na cruz, Nicodemos, saiba, naquela cruz, eu não sou um babaca, eu não sou um derrotado, eu não sou um idiota, eu não sou um injustiçado por Deus. Eu sou um homem levantado. Sabe por que Deus permite cruz na sua vida e na minha vida? E sabe por que o exercício da fé e do amor por si só é cruz? Para que você e eu sejamos levantados do nosso egoísmo, da nossa infantilidade. Você já parou para pensar que é graças à cruz que você tem
já há algum tempo. Porque a vida trouxe, porque alguém te causou, porque você entrou nela. Você já parou para pensar que é por causa da sua cruz que você está se tornando um ser humano menos idiota? Um ser humano mais fraterno? Você já parou para pensar que é justamente a sua cruz que dói, que pesa, que está tirando você dessa meninice insuportável que nem você aguentava, quanto mais quem te aguenta? Por isso, meus irmãos, vamos aprender uma coisa: a cruz pode sim nos sufocar, nos afogar, nos atolar, ou ela pode nos elevar. Toda e qualquer pessoa relevante nesse mundo, toda e qualquer pessoa que é relevante, que tem peso, tem ser humano que tem peso. Na fé a gente chama isso de unção. No mundo por aí a gente chama talvez de talento, carisma. Você tem na sua vida pessoa que tem peso, tem gente que tem peso. Ele te para, você escuta, e aquela pessoa ela tem peso na tua alma, ela autoridade. Toda pessoa que tem autoridade, que tem peso, é porque ela soube lidar com a sua cruz. É porque ela tem uma cruz, que talvez você não saiba, não precisa saber qual é. A cruz nos eleva. Só que para a cruz nos elevar, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que a sua cruz precisa ser levada a Jesus. Se eu não unir, se eu não colar, se eu não pôr em comunhão a minha cruz com a dele, a minha cruz me derruba, me mata, me sufoca, me desvia. E eu gostaria de propor uma imagem para a sua cabeça. Pensa a missa. Consegue pensar uma missa? Sim ou não? Só os vivos, os defuntos. Consegue pensar uma missa? Sim ou não? Na missa, no momento da comunhão, o sacerdote, o padre desce, os ministros. Vai formando isso na sua cabeça, vai compondo a imagem. Vai começar o momento da comunhão. E o padre, os ministros têm lá na mão uma âmbula. Sim ou não? Só os católicos. O pessoal das outras igrejas nunca viu âmbula. Você não se sinta constrangido de não saber do que eu estou falando. Mas para quem é católico, consegue imaginar a âmbula, sim ou não? Dentro da âmbula está a Eucaristia, que é Jesus, o corpo, o sangue de Cristo, daquele que passou pela cruz. Portanto, não é errado a gente pensar que em cada missa, povo de Deus, naquele momento em que as âmbulas na mão do sacerdote ou dos ministros descem, não é errado a gente pensar que naquelas filas que se formam, ao invés de ter uma âmbula, tem uma cruz e Cristo crucificado ali. E daí a gente pode então visualizar também que a fila da comunhão que se forma é um monte de crucificadozinho vindo ao crucificadozão. Então imagina a cena, está lá o Cristo crucificado, e aí vamos nós levar vamos nós para a fila da comunhão. E aí quando você comunga, você entra em comunhão com aquele que está na cruz, amém? Amém? Só que Cristo na cruz, ele está jogado no chão? Cristo na cruz está derrotado ou ele está levantado? Portanto, qual é o segredo para a nossa cruz? Estar em comunhão com Jesus. E só tem um jeito de estar em comunhão com Jesus, meus irmãos, através da oração e da Eucaristia. E aqui eu acho que tem algo precioso para nós. A despeito da verdade que há, de que nós necessitamos da ajuda do outro, do padre, do psicólogo, do psiquiatra, de um amigo, o ser humano precisa de outro ser humano. A despeito disso, por favor, por amor a você mesmo, por amor a quem está do seu lado, para de buscar no ser humano a elevação da sua cruz, que não é ali que está. Quando você crucificado, nas suas dores, nas suas fraquezas, nas suas misérias, nas suas revoltas, resolve
querer sair desse chão, unindo isso no seu marido, o que acontece? Os dois vão para o chão. Quando você na sua dor quer sair disso, fazendo do seu namorado, da sua namorada, de um carro, seja lá o que for, seu remédio e elevação, o que acontece? Os dois caem. Então, por favor, aprenda uma coisa. Aprendamos todos nós uma coisa, meus irmãos. A despeito do bem que o outro possa nos fazer, a gente precisa aprender a fechar uma porta atrás das nossas costas. Pode ser a porta do quarto, pode ser a porta do banheiro, pode ser a porta da sala. Fechar uma porta atrás das nossas costas, ficar em algum lugar sozinho, acender uma vela, pegar um terço e colocar a nossa cruz na cruz daquele que na cruz não ficou derrotado, mas foi elevado. Você precisa rezar. Fala para quem está do seu lado: eu não aguento mais ouvir a mesma história sua, eu não aguento mais te carregar. Fala para quem está do seu lado com essa cara de morto. Fala: eu não aguento mais você. Você já falou, eu já sei, a gente já conversou isso. Por que você não vai rezar? Olha aqui para mim. Por favor, dá sossego para os outros e aprenda a ir no sacrário. Se ajoelhar, encostar a testa no sacrário ou no mármore lá da base do sacrário. Se você é baixinho igual eu, todo sacrário que eu vou, não consigo colocar a testa no sacrário, porque se eu ajoelhar, fica aquele negócio de mármore, não tem problema. Eu passei um nervoso ontem, um vexame. Eu falei, né, tem gente que não mede o que fala. Estava conversando com o arquiteto lá da igreja, a gente estava na obra, e já tinha passado os assuntos mais imediatos. Falei assim, porque a gente precisa ver um crucifixo para o presbitério, é uma igreja alta e tal. E ele fez as contas, diminui o teto, tá, desconto, não sei o quê. Eu falei, um Cristo talvez, dá para fazer um Cristo tamanho natural. Ele falou assim, padre, dá para pedir para fazer um Jesus entalhado, madeira, sabe quando a gente vê? O tamanho de 1,80 m. Segundo Michelangelo, o homem, e a tradição filosófica medieval, o homem pleno tem 1,80 m. Eu olhei para ele, eu falei, você é louco? Ó que eu não assino esse cheque, meu querido. Você fala isso para mim. Mas volta aqui comigo. Você riu, acordou, ficou bom. Você precisa aprender a ir no sacrário, ajoelhar diante dele e ficar quieto. Nós precisamos aprender a ir a Jesus. A gente está indo em tudo e todo mundo. E mesmo quando a gente vai ao ser humano, às vezes o ser humano te ilumina. O que é que você tem que levar para Jesus? Você conhece alguém que faz terapia com o psicólogo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta? É uma vez na semana. Os outros 6 dias você vai pegar tudo aquilo lá e levar para Jesus. Você conhece alguém que faz direção espiritual todo dia? Não existe isso. O outro fica com você um tempo, mas aí sobra muito tempo para você infernizar a gente. Eu não te pode, dá sossego para nós. Aprenda a ir até Jesus, aprenda a fechar uma porta atrás de você. Ai, padre, eu queria tanto ser curado. Eu não acho, não. Você quer mesmo é dar like. Solta esse celular. Vai dormir mais cedo. Até defecando você está clicando. A força do silêncio. Não do silêncio oco, do silêncio visitado e presença de Deus na nossa vida. Levar a nossa cruz, a cruz de Jesus, unir a ela, porque essa cruz não está caída, ela está flutuando na glória. E não é o ser humano que pode fazer isso por você. O ser humano pode conseguir despertar isso em você, como os meninos cantando, né? Desperta algo em nós, não desperta? Mas só Jesus pode fazer isso. E isso, meus irmãos, não é uma ideia, isso é um fato, isso é uma concretude na oração e, sobretudo, na santa comunhão, na Eucaristia. A Eucaristia não é um símbolo, não é uma ideia, não é um recurso didático, pedagógico para a gente entender coisas.
ainda que dê também. A Eucaristia é Jesus, é aquele que foi elevado. Amém? Posso começar minha pregação agora? Obrigado, agora eu começo minha pregação então para você. Nosso tema então é Bartimeu, um cego, teve o seu encontro com esse amor maravilhoso de Deus que se fez homem para curar enfermidades, para redimensionar a nossa vida, e no fim das contas, nesse mistério que Deus é, do porquê é que não é todo mundo que é curado, não é todo mundo que consegue emprego, não é todo mundo que consegue não sei o quê. Não quero assustar ninguém não, mas às vezes nem é todo mundo que casa, viu, filha? Isso tudo ele veio nos levar para o céu. Quando a gente fala Bartimeu, eu sei que você já lembra que ele é um cego. Mas na hora que o Fernando começou a conduzir aqui, eu peguei a minha Bíblia e abri, e caiu em Deuteronômio 34, versículo 7. Quem está com a Bíblia, pega aí, é bem no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, não é isso? Levítico, Números, Deuteronômio. É o 5º livro da Sagrada Escritura. Você tem Bíblia? Não é no meio da Bíblia não, você está no Salmo, é muito lá para trás. Vai na capa da Bíblia, agora acha os 5, vai lendo aí. Deuteronômio, é a última página do Pentateuco, tá? Eu estou indo. E caiu bem aqui, Deuteronômio 34, versículo 7. Não me levem a mal, mas aqui na minha Bíblia já estava grifado de verde palmeiras. Foi roubado, tá, gente, o que aconteceu, mas o brasileiro é nosso. Aqui, tá grifado já de verde palmeiras. Preste atenção, nós vamos falar sobre um cego essa noite, amém? Deuteronômio 34, versículo 7. Eu estou usando a tradução da Bíblia da CNBB, eu acho que a maioria usa Ave Maria, mas vai se somar. Olha aí para a sua Bíblia. Se não trouxe Bíblia, olhe para o padre e preste atenção. Ao morrer, todos nós vamos, certo? Ao morrer, Moisés, talvez o personagem mais importante do Antigo Testamento. Lembra quando Jesus transfigura, quem que aparece do lado dele? Moisés e Elias. Ao morrer, ao terminar a sua vida, Moisés tinha 120 anos. Sua vista, seus olhos, sua visão, sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmorecido. Os israelitas choraram Moisés. Josué, filho de Num, assumiu o lugar de Moisés. Vai lá no versículo 10 já agora. Nunca mais surgiu em Israel profeta semelhante a Moisés, com quem o Senhor falasse e tratasse face a face, nem quanto aos sinais, milagres e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer no Egito contra o faraó, seus servidores e o país inteiro, nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo o povo de Israel. Palavra do Senhor. Diga assim comigo: Moisés é o cara. Fala para quem está do seu lado: Moisés é o cara. E desse cara extraordinário, a Bíblia diz, nunca houve, nem depois, nem antes nem depois, alguém tão amigo de Deus, tão poderoso, tão milagroso, não teve. Moisés é o cara. E como é que o autor sagrado define esse cara? Versículo 7, ao morrer, esse cara que abriu o mar vermelho, que levou as 10 pragas do Egito, que venceu o faraó, que quando rezou choveu pão do céu, que quando tocou numa rocha saiu água doce. Ao morrer, Moisés tinha 120 anos, sua visão não tinha enfraquecido. Eu acho tão bonito quando a gente vê um idoso que não usa óculos. Minha avó tem 86 anos, a mãe da minha mãe, minha madrinha, vó Olinda. Tempos atrás, só com uns 2 meses e meio, ela quase morreu por um descompasso da tireoide. E ela está com as perninhas fracas, mas até hoje, agora se recuperou, ela costura. E costura muito bem. E ela não usa óculos. Eu acho tão
Para mim é um negócio que me toca. 86 anos enrugadinha. Agora as perninhas dela não ajudam. Alguém precisa ajudar ela. E ela não usa óculos. É como que um mimo de Deus para algumas pessoas, a idade avançada e a visão perfeita. Veja, meu irmão, minha irmã, por que Jesus tem um encontro, entra na nossa vida? E qual é a grande característica e a nossa grande necessidade então, meus amados? 10 anos de grupo resgate, para quê? Para que a gente não enfraqueça a vista, a visão. É um sinal de Deus. O ser humano precisa voltar a enxergar, aprender a enxergar. Enxergar melhor a visão. Olha que profético, que simbólico. 120 anos, morreu, porque todo mundo tem que morrer. Mas morreu enxergando bem. Talvez o nosso problema seja que a gente enxergue mal, enxergue errado. Ou talvez porque enxergamos com o óculos errado. Muitas vezes o nosso óculos, olhando aqui para o padre, não é o evangelho. Eu não enxergo as pessoas através do evangelho. Eu não me enxergo através do evangelho. Eu me enxergo através do dinheiro. Eu me enxergo através das palavras negativas que me disseram. Talvez você está vivendo e se enxergando através do óculos de uma mãe que era neurótica, maluca, fria, azeda, sofrida, e que te chamou de burro, de burra, de peso, desgraça. Por que eu te pus no mundo? E até hoje você enxerga a vida e você com o óculos dela. Troca pela palavra que diz: tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Antes que existisses nas profundezas do útero da tua mãe, eu te escolhi, te elegi. E quando tu lá estavas, eu te desenhei com a mão. Qual óculos você quer enxergar? Talvez te disseram que você é um fracasso. Aí você pega esse óculos para tudo, mas tem um óculos que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aprender a enxergar. E por que Jesus entrou então na vida de Bartimeu, na sua e na minha? Para que no fim a gente esteja enxergando bem. Olha, um grupo chegar a ter 10 anos, isso é um excelente sinal. Quantos anos mais pela frente? Depende do quão bem vai conseguir enxergar e fazer enxergar. Então, meus amados, Moisés foi o cara, e em tudo que fez, me parece então que o autor sagrado quis dizer que tinha algo naquele par de olhos que nunca precisou usar óculos. Aprender a enxergar. E é Jesus quem abre os nossos olhos. E agora sim, abre a sua Bíblia comigo. Agora é bem lá na frente. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Sei que muitos de vocês, talvez a grande maioria, já tenha feito acampamento. Quem que já fez acampamento? Olha, a grande maioria. Quem não fez ainda, ergue a mão. Que dó que eu estou de você. Poxa, você não fez? Ai, que dó. Marcos 10, 46. Para campista esse texto é muito caro ao coração. Na minha Bíblia diz assim, acompanhe na sua, Marcos 10, 46. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi! Me ajuda aí, gente. Tem o quê? Tem compaixão de mim. Jesus então parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo, correu e se aproximou de Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Pensa a cena, um cego correndo, catando cavaco, chutando pedra, coitado. Jesus então olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabone, ou Rabune, que significa meu mestre. Olha que lindo então. Meu mestre, que eu veja.
Jesus disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Minha gente, tem coisas aqui nesse texto tão belas e que tem tanto a ver com a nossa vida. O homem é cego, está mendigando. Ele tem um ponto inicial na vida dele que desencadeia coisas: a cegueira. De fato, ser cego, e sobretudo no tempo de Jesus, é um peso, é um fator complicante, que a grande maioria das pessoas não tinha, como até hoje não tem. A grande maioria das pessoas enxerga. O que é um milagre, minha gente? O milagre é um ato extraordinário para fazer as coisas ficarem ordinárias. É extraordinário ser cego, porque é ordinário enxergar. Jesus faz algo extraordinário, ele cura a cegueira, para que aquele homem volte a ser ordinário, comum. Enxergar igual todo mundo enxerga. Isso é milagre. Algo extraordinário para deixar as coisas na ordem, na normalidade da vida. Acontece que essa cegueira de Bartimeu, e aqui então quero fazer um convite para a sua inteligência, mas primeiro eu preciso saber se você está acordado. Quem está acordado, ergue os 2 braços para eu ver. Até porque se não estava, ficou, né? Isso. Se você está com o desodorante em dia, faz assim também. Quietinho, só faz e volta. Presta atenção nisso aqui. Por causa daquela cegueira, ele está mendigo. E um mendigo que fica sentado à beira do caminho. A gente tem que ter compaixão dele. E aqui colocar qual é a nossa doença, qual é a nossa situação. É um trauma? É uma injustiça? É uma traição? É uma decepção? É um câncer? É uma dívida? É um desemprego? É uma sogra que Jesus, quem que aguenta aquela véia? Não sei, qual é essa situação? Um erro que você cometeu, engravidou antes da hora, e aí ele não assumiu, não importa. Fato é que uma coisa virou 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas. Uma dor virou 2 dores, 3 dores, 4 dores. Meus irmãos, a gente não pode permitir que uma coisa vire 2, vire 3, vire 4. Percebe? Ele era cego. Pergunto, todo cego é mendigo? Não, mas esse virou. Por quê? Por causa da cegueira. Ele vai atribuir a cegueira. E eu não estou dizendo que eu no lugar dele também não viraria mendigo. Eu não estou julgando ele. A gente não pode julgar as pessoas. De verdade, meu irmão, talvez no lugar de quem você tanto julga, você não iria se sair bem também. A vida ela é complexa. Ela não é fácil igual a tua língua de serpente prega e pensa. As pessoas têm muito medo de mim, Padre Hélio, porque Deus me deu um dom, um jeito de exortar. E muitas vezes fogem de um padre mais exortativo e vai para o padre tranquilinho. Só que às vezes acontece que o padre exortativo, na hora da confissão, é uma avó, sabe nem da penitência. E o padre que não tem boca para nada na confissão, dá cada penitência, dá cada esculacho, certo? A pregação às vezes ela precisa ser firme, para acordar, para despertar, para desenhar as coisas, a gente precisa entender. Mas meus irmãos, eu acho que todo mundo aqui já experimentou. Viver não é fácil. Tira o veneno da tua boca. Não está certo, está na droga, no álcool, porque meu pai me abandonou. Não é certo. Mas tira o veneno porque você tem pai. Você não sabe o que é um pai que abandonou. E pode ser que naquela situação, em situação assim, você também não estivesse se saindo bem com a vida. Faz assim comigo, ô serpentinha. Faz assim, ó, limpe. Está escorrendo o veneno da sua boca. Faz. Nossa, quanto santo. Fernando, nunca vi. Olha, me chame mais. Não, sim, porque por aí eu no Piquiri, quando eu falo isso, limpa o veneno, todo mundo faz. Aqui só 5 pessoas. Então eu queria pedir para você que não tem veneno para limpar, você podia rezar por mim? Porque eu tenho. Limpa o veneno que escorre do canto da boca aí, rapaz. Você não sabe. Você não sabe. Mas veja, a cegueira virou mendicância. A mendicância fez ele viver sentado numa esquina, talvez afastado das pessoas, talvez até pudesse ter uma casa, mas a vergonha, a humilhação, preferiu viver dentro de um manto.
Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Quem assistiu isso, lembra? Mas ele vivia dentro de um manto muito grosso e pesado para se proteger do sol, de lã pura. E à noite para usar de coberta. Então isso aqui era a casa dele, era tudo que sobrou. Talvez ele até tivesse uma tia, alguém que falava: filho, você pode ficar lá, mas a vergonha, a mágoa, o ódio, eu prefiro a rua. Não sei. Desencadeou muitas coisas, mas primeira coisa aqui, minha gente, para nós: a nossa dor, o nosso sofrimento e até mesmo os nossos pecados e as nossas misérias tem que parar de desencadear outras coisas. Se com um problema está difícil, por que com dois vai ficar fácil? A gente tem esse dom de fazer o que está ruim ficar pior. Não precisava ter ficado tão ruim assim, mas ficou. Por quê? Porque algo muito ruim aconteceu com ele, mas aquilo começou a se agigantar de um jeito que talvez não precisasse. Você já parou para pensar que talvez não precisaria se agigantar tanto os seus problemas e o que você está vivendo e o seu pecado? Chega uma hora que a gente precisa conter as coisas. E talvez para isso você precise de um psicólogo, de um remedinho de vez em quando, uma acupuntura e uma confissão mensal e eucaristia não só de domingo. Mas já está difícil ser cego, imagina mendigo. A gente complica as coisas, porque a gente se perde, sofrer não é fácil. Então nós temos aqui um cego. E por que é que ele é cego? Diz lá então assim, versículo 46, que uma grande multidão estava com Jesus. E aí parece então que esse cego, ele é famoso, porque esse evangelho foi escrito uns 35, 40 anos, né, padre? Depois da ressurreição de Jesus. Boa parte dos apóstolos já morreu. É por isso que se começa a escrever os evangelhos. Os evangelhos começam a ser escritos 40, até 60 anos depois de Jesus ter passado na terra. Que os apóstolos vão morrendo. Jesus prometeu que vai voltar e vai voltar, mas não volta. Quem conheceu morreu, precisamos escrever. Então tudo que está escrito é porque de fato foi aquilo que ficou muito impactante na história, muito famoso. É igual o seu cantor preferido, sua banda preferida, não é? Pode lançar disco, mas é igual você ir num show do Zezé de Camargo, Luciano. Se não cantar É o Amor, não sei lá, não é? Vez em sempre vem Raça Negra aqui, né? No Moarama. Eu tenho que trazer meu pai é fã demais do Raça Negra. Aí no show do Raça Negra não escuta assim: você jogou fora o amor que eu te dei. Não adianta você fazer outra mais bonita que essa. Eu quero escutar essa. Então não tem coisa que fica para sempre. Portanto, esse Bartimeu, ele era alguém na sociedade famoso, todo mundo conhecia ele. Mas me parece então que mais famoso do que ele, me acompanhe, usa a inteligência, vem comigo, me dá de presente sua atenção, seu silêncio. Que mais famoso que ele é o pai dele. Quem é esse cego? O mendigo cego. Ele era notícia. Bartimeu, só que Bartimeu não é nome. Bar em hebraico é filho de. Timeu é o nome. Bartimeu, o filho de Timeu. Pergunta para quem está do seu lado: quem é esse Timeu, afinal de contas, então? Parece que eu não dei notícia. Quem é esse? Pergunta para quem está do outro lado: quem é Timeu? Vamos lá, a gente está usando a inteligência aqui. Você conseguiu entender isso? O evangelista Marcos, quase 40 anos depois da ressurreição de Jesus, vai escrever esse evangelho. E ele resolve, nas poucas coisas que ele consegue escrever, contar a história de um tal de Bartimeu, filho do Timeu. Por que ele escreveu assim? Porque todo mundo que ia ler aquilo naquele momento sabia quem era Timeu. Fala para quem está do seu lado: o Timeu era famoso. O Timeu marcou época. O Timeu era famoso. E desse pensamento muito cabível, de que esse rapaz, homem cego, tinha um pai muito marcante, a ponto dele mesmo não ter nome. Olha aqui isso aqui.
ele não conseguiu ter nome. Claro que ele tinha um nome, mas para todo mundo ele era o filho do Timeu. Muitas pessoas têm um pai, uma mãe muito proeminente, né? Um pai muito rico, uma mãe muito destacada na sociedade ou na igreja. Você nunca tem nome. Aquele menininho lá, filho da fulana da catequese, não é assim? A gente vai ganhando uns adjetivos que o nome da gente desaparece. Parece então que o... Tem água? Eu vou tomar água, mas você não precisa. Fala para quem está do seu lado assim: a gente não precisa nem tomar água, nem ir no banheiro. Fala assim: a gente não está pregando, não está esgoelando no microfone. Veja. E é desse pensamento, dessa conclusão, dessa curiosidade. Mas afinal de contas, quem é o Timeu pai? O Timeu pai, quem foi esse homem? Para 40 e tantos anos depois, quando o evangelista escreve o filho do Timeu, todo mundo fala: ah, Timeu, lembro muito. Quem foi esse cara? O que ele fez? E aí existe uma teoria muito provável, que eu até uns meses atrás nunca nem tinha escutado falar, e que se não é verdade é bem contado, mas nos ajuda demais, que é o seguinte: o filho do Timeu, que a gente vai tentar entender quem é o Timeu, o filho dele é cego. E a história não fala nada desse homem. Daí então existe uma possibilidade, presta atenção em mim. No tempo de Jesus havia muitas rebeliões contra Roma. Eles exploravam, cobravam muitos impostos. Então tinha os zelotas, grupos judaicos, que às vezes pegavam em armas e faziam suas rebeliões. O soldado romano passando, eles iam lá e atacavam uma legião romana, tomavam o quartelzinho, as insurreições. Mas havia um castigo romano para isso, que era qual? Roma era muito grande, muito forte. O que Roma fazia? Entrava em guerra, em combates, durava um dia, 2 dias, prendia todo mundo que inventou essa história e pegava os homens, líderes, trazia a família dele na frente e matava a família toda na frente do homem. Tipo, você não quis brigar com a gente? Então o que a gente vai fazer com a sua família? Matava. E antes de matar o homem, então possivelmente o Timeu, o que fizeram com o Timeu? Furaram na frente do Timeu os olhos do Timeuzinho Júnior. E aí mataram o Timeu pai. Então isso era um costume. Haviam muitos cegos que não tinham nascido cegos, mas ficaram cegos, tiveram os olhos furados como um castigo por aquilo que o pai fez. Portanto, esse rapaz está ali sofrendo consequências de escolhas que nem foram dele, do pai. Do pai. O pai quis uma guerra. O pai quis. E agora ele carrega uma situação que não tem como resolver. Por culpa dele? Por escolha do pai. Pequeno parênteses, erga a mão para eu ver quem é pai e mãe. Bem alto, olha quanta gente. Vê bem o que você tanto quer, tá? Timeu, quando organizou um grupo de homens, de soldados para lutar com Roma, ele sabia que ele corria esse risco e ele correu o risco. Ou seja, esse Timeu, ele tinha uma verdadeira paixão por aquela causa. Você que é pai e mãe, cuidado com as suas paixões. Os homens aí, ó. Você tem todo o direito do mundo de gostar do político que você gosta, do time de futebol que você gosta. Preste atenção no preço dos seus gostos. Você pode amar de paixão a pescaria, direito seu. Mas quantas vezes as nossas paixões, os nossos gostos, os nossos hobbies, as nossas manias estão recaindo de um modo muito pesado sobre os nossos? Você, mulher, você tem direito de ter seus gostos, suas particularidades. Cuidado, filha, com as suas paixões.
Talvez você está tão apaixonado em rede social, e eu não vou te condenar. Talvez é o teu lazer, ir para o Face, no Instagram, ficar no YouTube vendo um vídeo de receita. Mas cuidado para alguém não ficar cego atrás de você por causa das suas escolhas. Percebe isso? Timeu correu ele amou tanto aquela causa política. Ele amou tanto a libertação da colônia dele, daquele governador que é injusto. Ele amou tanto isso, que quando ele colocou na balança, isso ou eu posso perder minha família, ele falou, não, vale o risco. Ele amou a causa errada. Amar a causa errada, a pessoa errada e as coisas erradas nos cegam e cegam o outro. Fecha parênteses. Mas muitos de nós também carregamos isso. Meu pai se apaixonou pela cerveja, pelo futebol, pela mulherada e foi embora, e eu fiquei cego. Não é assim? Minha mãe se apaixonou pela depressão que tinha, a raiva que tinha, a mágoa que tinha, e deixou nós para as tias e para as vó criar e foi embora. Talvez você sofre hoje as consequências das paixões de outros. Só que mesmo assim, meu irmão, minha irmã, um problema não precisa e não pode virar 2, virar 3, virar 4. Isso precisa cessar. Isso precisa parar. Em todo caso, a situação desse Bartimeu é muito triste. Você concorda comigo, sim ou não? Mas muito triste, sim ou não? Sim. Triste demais, não é, minha gente? Só que começou a acontecer algo com Bartimeu. Não sei há quantos anos ele está sentado à beira daquele caminho, cozinhando dentro de si mágoa, medo, remorso, inferioridade, dores físicas, humilhações. Fato é o seguinte, versículo 47. Esse não está grifado, eu vou agora com o meu verde Palmeiras. Ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouviu um barulho, ele é cego, ele não vê, né? Uma movimentação. Ei, gente. Mas tem muita gente vindo barulhado, Osana, não sei o que está acontecendo? E aí disseram assim para ele, é Jesus de Nazaré que está passando. Ele poderia ter feito assim, Jesus de Nazaré? Quem que é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré, Nazaré, tá. Quem que é? O que ele faz? Ele veio pedir voto? Quando ele escuta que é Jesus de Nazaré, ele já grita assim, ó, quem está passando? Jesus de Nazaré? Filho de Davi! Então ele já sabia quem era Jesus de Nazaré. Nunca tinha visto porque era cego, nem tinha como. Nunca tinha estado porque vivia sentado. Mas ele já sabia. Ele não tinha dúvida de quem é esse Jesus de Nazaré. E ele começa a chamar Jesus de Nazaré de um jeito que ninguém que sabia quem era Jesus de Nazaré chamava o Jesus de Nazaré. Filho de Davi, o Messias, o profeta, né? O eleito. Como é que ele sabia? E aqui está, meu querido, minha querida. Ele deu esse grito, então parece que esse grito já estava pronto dentro dele, não é verdade? Parece que o copo já estava cheio e só caiu a gota d'água, não é verdade? Sim ou não? Como é que esse copo da fé já estava cheio? Como é que ficou cheio? Porque ele vinha escutando falar de Jesus. São Paulo diz assim, meus irmãos, para se salvar é preciso ter fé. Aí diz assim, fé para crer. Como crerão se não há quem pregue? Porque a fé vem do ouvido, vem do ouvir. Aquele Bartimeu, naquela esquina, muitas vezes, ia ouvindo falar de um tal Jesus de Nazaré, diz que é filho do Davi, talvez seja o Messias. Eu acho que não. Você acha que não? E o que não é cego fala, acho que não é outro picareta para tirar dinheiro do povo, rapaz. Esse negócio de igreja é para ganhar dinheiro. Aí o do outro lado falava assim, eu acho que não, rapaz. Eu estava lá no lugar, lá disse que tinha 10 leprosos, curou 10 leprosos, e o Bartimeu ficava assim, ó. E ele foi ouvindo falar de Jesus. Meu irmão, minha irmã, uma dor não pode virar 2, 3, 4.
Um problema não pode virar 2, 3, 4. Uma dor, um problema e uma tragédia não pode nos deixar surdos. Nós precisamos ouvir falar sobre Jesus todo dia. Fala para quem está do seu lado, todo dia. Fala para quem está do outro lado, ouvir falar de Jesus todo dia. Agora bem chique, nós vamos falar em inglês. Escolhe alguém e fala assim, every day. Fala para essa pessoa, eu não sabia que você sabia falar inglês. Diga para ela assim, eu não gosto de me exibir, não sei. Ele vinha ouvindo falar de Jesus, é por isso que a fé estava pronta. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que às vezes você vem aqui, ou vai numa missa, você se sente um peixe fora d'água? Algo novo. E você é homem daquela ajeitada aqui, que eu acho um barato. Aí a Paty, a Nath, a Rafa, a Dani faz assim, aquela patinha de poodle. Já viu isso em missa? Na hora do glória. Tem padre que não gosta, desde a minha paróquia eu entendo que faz parte, celebrar, né? Fazer assim. Aí você faz assim. Faz uma pata de poodle na janela de um carro. Fala para quem está do seu lado, essa sua pata de poodle, eu sei o que é. Eu sei o que é. Eu sei o que é. É que a pessoa não alimenta a fé pelo ouvido. Ele passa a semana inteira sem ouvir falar de Jesus. Aí quando chega na igreja, a fé não está pronta. Você passa o dia inteiro ouvindo música de corno, vulgar, safada, indecente, vendo vídeo ou de pornografia ou de fake news, falando abobrinha. Aí você vem aqui à noite. A fé nunca está pronta e você nunca é um copo cheio para transbordar para o milagre. Ouvindo dizer que era Jesus. Só que não foi a primeira vez que ele ouviu. Ele estava ouvindo. E dentro dele foi crescendo a fé. Ele falando assim, o dia que esse cara passar, eu enxergo. O dia que esse cara passar, eu garro ele pelas pernas, pelos tornozelos. Eu grito, mas esse cara vai me curar. Por causa daquilo que ele vinha escutando, falando. A fé ficou pronta dentro dele. Meus irmãos, a igreja tem um evangelho para cada dia do ano, de primeiro, vamos ver se vocês estão bons, de 1º de janeiro a 1º de janeiro, de segunda a segunda, faça sol ou faça praia. Se você que falou chuva, enfia a mão na sua cara, você nem me conhece, tinha que me conhecer, estou no YouTube todo dia de grátis. Quem anda comigo sabe, o evangelho é de 1º de janeiro a 1º de janeiro. Missa é todo domingo no mínimo. A menos que você esteja dentro de um caixão ou com um tubo na boca. Se não é esse o caso, missa é todo domingo. Faça sol ou faça praia, porque lá também tem igreja. A fé, meu irmão, a gente precisa ser um copo cheio pronto a transbordar. Mas isso vem de onde? Maiara e Maraísa. Você erra a letra até do Eu Te Levantarei, do Frei Gilson. Já tem 200 anos essa música. Meu irmão, a gente precisa encher o copo. Enche o copo da fé. E o copo da fé vem do ouvir a palavra de Deus. Quem gosta do grupo Resgate, quer que a irmã fala, ei! Não, mas assim o Fernando não volta semana que vem, não. Ele vai passar no RH da paróquia ali, fazer um acerto ali com o padre. Quem gosta do grupo Resgate, diga eu. Maravilhoso, sim ou não? Sim. Só que só tem um problema, é na quarta. O que te sustenta entre a quarta e a missa do domingo? O evangelho de cada dia. E de domingo para quarta? O evangelho de cada dia. Às vezes lá na minha paróquia as pessoas vão se confessar, não pode mentir, não pode negar o que a consciência diz que deveria confessar. E como eu tenho um trabalho no YouTube todos os dias com o evangelho de cada dia, se a pessoa vai confessar, você vê o constrangimento da pessoa e fala assim, pá, também assim, às vezes nem, não leio a Bíblia, não rezo muito. Confessar para o Senhor, tem dia que eu nem escuto o evangelho do dia, minha vida está tão corrida.
Eu falo, sério, Papa Francisco? Sua vida está muito corrida, você não tem, né? 7, 10 minutos, não tem, imagino. Meu irmão, a gente precisa encher o copo, ouvindo, pega na tua orelha, vira assim comigo, ó, e faz aquele barulhinho de quem está destampando, faz tss. Abre esse ouvido, pega na orelha de quem está do seu lado, pega, puxa até ela falar, ô glória, para Jesus, isso, até ela sentir o fogo do Espírito pelo ouvido, puxa, e fala, você precisa abrir o ouvido para a palavra, amém? Então, de tanto ouvir, não foi a primeira vez que ouviu, porque fé não se improvisa, filho. Olha aqui para o padre. Você gosta de música, sim ou não? Você acha que esse rapaz compra esse teclado hoje na hora do almoço e de noite ele chega aqui e toca? Não é improviso, é tempo. A fé não se improvisa. Você não dorme sem fé e acorda com fé. Sabe qual é o seu problema? É que a tempestade chegou. O meu pai fez merda. E aí você foi procurar a sua fé e não achou. Porque você perdeu tempo na construção dela. Você não construiu a fé. E aí essa história do quem não vem pelo amor vem pela dor, isso é uma verdade relativa, viu? Tem gente que na hora da dor é aí que não vem, que não sabe o caminho. Percebe isso? Então, meu amado, minha amada, ouvir todo dia. E aí ele começa a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele quer dividir a dor. Compaixão é sentir a mesma paixão. Paixão vem de patos, patologia, patológico, doença. Portanto, quando uma pessoa diz assim, eu estou tão apaixonada, ou seja, eu estou patológica, eu estou doente. A paixão é uma doença do cérebro. Hoje a ciência diz isso, todo apaixonado está doente. Por isso só se case quando você se curar, certo? Só engravide quando você se curar dessa coisa patológica. Isso é patológico que você sente por essa pessoa. Deus usa disso para produzir o amor depois, né? Jesus, filho de Davi, sente a minha dor. Eu não mereço, mas pela dor que eu sinto em ser quem eu sou, faz algo por mim. Tem compaixão. E fez isso como? Aos gritos e na frente dos outros. Veja, ele venceu a vergonha, o respeito humano. Porque quem mandava ele ficar quieto e quem tirava sarro dele, virou crente, parece igreja de crente isso aqui agora, não sei precisa dessas gritarias. Porque a gente somos católicos desde sempre lá em casa. Inclusive eu, meu marido, o padre, nada contra o senhor, mas a gente ajudávamos muito no tempo do padre fulano. Você já conheceu o padre fulano? Falei, não tinha, acho que nascido ainda. A gente ajudava, não sei se você vai ser igreja de crente. Acontece que quem critica, quem fala, quem pensa diferente não tem o poder de te curar. Bartimeu precisou decidir isso dentro da cabeça dele. Você quer ficar com vergonha da Tati, da Pati, da Nath, da Rafa e da Dani? Você quer ser ficar intimidado pelo que pensa ou fala o Buiu, o Bill e o Enzo e o Diguinho? Ou você quer Jesus? O que você quer? Eu vi isso aqui um dia. Estava eu conduzindo um momento e proclamamos Bartimeu, e aí as pessoas tiveram a oportunidade de se colocar onde estavam, no lugar de Bartimeu. E Bartimeu fez o que para Jesus? Gritou. E todo mundo ouviu. Aí começou aqueles gritos meio eternos, Jesus me salva, mas não fala do quê? A pessoa vai falar assim, Jesus me salva da masturbação. A gente fica, né? Eis que lá do meio, a coisa vai acalmando, um senhor muito simples. Jesus, filho do Davi. Bem desse jeito, muito simples. Tem compaixão de mim, Senhor. Me cura. O pregador lá no microfone falou assim, isso, filho. Cura do quê? Das hemorroides. Eu não aguento mais essa dor na bunda. Juro, eu estava lá. Não me contaram. A gente não sabia se chorava, se ria, se acendia a luz, se ia embora ou se intercedia, porque aquilo
Deixa eu te contar uma coisa. Aquele senhor foi lá, preste atenção. Contrariando médico e família, ele tinha muitas hemorroidas. Como é que você vai lá, calor, verão, suor, sentar no chão? A cirurgia está marcada para daqui a um mês. Não faça isso, faz a cirurgia. O velho teimoso foi. Quem riu ou quem chorou, nem a risada nem o choro cura hemorroida, cura. Resumo da ópera, no outro dia, esse velho não sentiu dor, esse senhorzinho, não passou pomada, e até hoje ele não fez essa cirurgia. 0 bala. Ele fez uma escolha. Essa é a hora que você aplaude, fala amém, glória a Deus, acha bonito, se emociona, fala para quem está ao lado, você viu, me deu, nossa, era agora. Percebe? Uma vez, já deve ter 3 anos e tanto, eu fui em Cascavel, numa paróquia, conduzi um momento de pregação e oração, e a palavra que Deus deu foi da mulher encurvada, que Jesus tocou na coluna dela e ela se desencurvou. E lá eu disse para aquelas pessoas o que eu digo aqui para nós. Aquela mulher encurvada na sinagoga que foi curada, ela estava no lugar certo, na sinagoga, melhor que o boteco, com as pessoas certas, porque geralmente quem vai na sinagoga, na igreja, não é perfeito, mas está buscando algo. Ela estava diante da pessoa certa, Jesus, mas só ela foi curada. Nós aqui estamos no lugar certo, com as pessoas certas, diante da pessoa certa que é Cristo Jesus no meio de nós e que daqui a pouco vai estar aqui no Santíssimo Sacramento. A questão é se a nossa fé está certa, né? Se a nossa fé está certa, porque senão passa em branco. Polo prata, placa ALD 9125. Você precisa ir lá rapidinho. Polo prata ALD 9125. E Hilux SW4, placa BAL8J94. Hilux SW4, placa BAL8J94. Vá lá rápido, por favor. É alguma coisa com polícia aí. Falar. Não, é sério, ele que falou, né? Olha aqui, volta. Que a gente precisa ir encerrando. Volta. E aí eu proclamei isso lá em Cascavel. E teve um momento que o Santíssimo foi passando. Gente, um povo meio gelado, meio esquisito, não é avivado igual aqui não. Mas a igreja estava cheia. E aí eu passei com o Santíssimo assim no corredor. Me deu vontade de voltar uns 2, 3 bancos e parei. Tinha uma moça, uma jovem, ela deve ter seus 33 anos hoje, eu acho que é isso, com um bebezinho no colo. Ela de joelho foi mais pertinho do banco, virou o corpo para mim, levou a mão até a roupa do padre, tocou e descia uma lágrima aqui, outra aqui, a bochecha rosada. Ela expressou, eu não sabia o que ela tinha, ela expressou fé. Mas eu me lembro bem que atrás dela tinha uma amiga dela que estava assim, ó. Do lado dela. Mais um do lado dela, só que no banco da frente. Uma outra que me conhecia por causa do YouTube, se virou-se a si mesmo, de costas, e fez uma selfie. Ela, eu e o Santíssimo. Do outro lado, um rapaz que cantava a música que estavam cantando lá, música muito conhecida. Do outro lado, uma mulher assim e tal. E naquela hora eu fotografei a dimensão da fé, né? Do entendimento das coisas. Foi muito bem. Acabou aquele momento. Passou umas 2 semanas. Essa moça me acha no WhatsApp. Me manda uma mensagem dizendo: eu sou fulano, eu estava lá. Com muita dor nas costas. Porque minha avó é corcunda. Minha avó é um L. A minha mãe é quase a minha avó. E de uns meses para cá eu comecei a sentir uma dor aqui, uma queimação, uma dor no desconforto. Fui no médico. Ele pediu uns exames todos, entreguei para o médico e ele falou: filha de corcunda. Corcundinha é, filha. Não posso fazer nada, você vai ter que acostumar a tomar remédio. E padre, aquilo foi, era uma segunda-feira, uma terça-feira, gente. E ela falou assim para mim: eu quase não fui. Com criança, com dor, eu pensei assim: Deus vai me perdoar se eu não for. Que ela é serva lá do grupo e tal. Deus vai me perdoar se eu não for. Padre, mas na hora me deu um negócio. Uma amiga falou: vamos, eu fui. E ela foi curada.
Pergunto para você, se ela não tivesse ido aquele dia, era um compromisso até dela. Como hoje tem gente que não veio e falou assim, eu estou com cólica. Meu dia hoje foi pesado. Vai que demora. Eu não vou não, Deus vai me perdoar. Eu quero que você responda com sinceridade o que vier no seu coração. Quem não veio aqui hoje, se você não tivesse vindo aqui hoje, dizendo assim, Deus vai me perdoar, porque talvez você está aqui com dor até agora, um incômodo. Se você não tivesse vindo por causa desse incômodo, Deus ia te perdoar por não ter vindo, sim ou não? Coragem, põe para fora. Sim ou não? Sim. Meu irmão, perdoa a prostituta, perdoa o ladrão na cruz, não vai perdoar quem não veio aqui hoje porque está com cólica, porque está com dor de cabeça, porque está com uma criança com febre? E aí eu respondi para ela, falei, filha, se você não tivesse ido, Deus ia ter te perdoado, mas não ia ter te curado. Tem coisa, meu irmão, que não está no perdão, tem coisa que está na fé. Olha aqui para mim. Existe uma caixa que, se a gente desembrulhar, tem muita coisa boa dentro dela, e dentro dessa caixa está escrito perdão. O perdão de Deus pode nos dar muitas coisas boas, sim ou não? Sim. Mas o perdão de Deus não dá todas as coisas, porque tem coisas que não está dentro da caixa escrito perdão. Tem coisa que está dentro da caixa que está escrito fé, perseverança. Se aquela moça, e ela mandou a chapa para mim no WhatsApp, ela falou, padre, eu já andava torta. Na hora do louvor, ergue o braço. Por que não ergue o braço? Porque um braço meu não erguia, padre. Erguia aqui e me queimava toda. Se essa moça aquela noite não tivesse ido e ficado em casa, Jesus tinha perdoado ela? Sim ou não? Sim. Tinha curado? Não. Fala para quem está do seu lado, você não sabe nem a hora do sim, nem a hora do não. Sua vida é difícil, hein? Meu Deus do céu. Fala para quem está do outro lado, o teu Jesus é ruim, hein? O teu Jesus não perdoa a corcunda que não reza. O teu Jesus é ruim, hein? O Jesus dos 6 é ruim, hein? O meu perdoa, o seu não. Depois eu que sou bravo, né, bebê? Querido, o velho da hemorroida, a moça corcunda, a fé, amém? E talvez essa moça ajoelhadinha, tocando a roupa do Padre Santíssimo, lá descendo e a outra arrancando cutículas, talvez ela pense, isso aí que ela está achando que eu sou crente, que eu sou doida. Mas o que ela acha, não bota a tua coluna no lugar, bota. Então você faz uma escolha. Entende isso? E aí olha que lindo. Mandavam ele parar de gritar. Pare de partilhar sua fé, sua dor e até mesmo as suas esperanças nos lugares, nos ambientes errados. Às vezes você vai na missa e sai de lá tão cheio de Deus. Só que você é tão preguiçosa, você não tem coragem de fazer um almoço. E para não fazer almoço, tu topa encarar tua sogra. E vai para casa da sogra. Todo santo domingo, faça sol ou faça praia, porque até na praia tem que levar a sogra. E vai para aquela mesa com aquele povo, com aqueles cunhados. Saiu da missa do padre todo cheio do Espírito Santo. É 1h15 da tarde. Você já está deprimido de novo, nervoso de novo, estressado de novo, mandando a puta que... Fala para quem está assado, compra uma panela elétrica. De domingo, a gente não quer mexer com louça de domingo. Você faz um arroz na panela elétrica, amém? Bota as crianças para amassar a batatinha e jogar a maionese. Manda o marido buscar uma carne e vai ser feliz. Glória a Deus, filho. Amém. Senti que foi contigo. Ele queria gritar e as pessoas não queriam gritar com ele. Ele queria gritar e ninguém para falar assim: ô Jesus, tá um menino gritando aqui. Talvez a maior dificuldade dessa Hilux e desse Polo aí que vai ser preso não é a polícia nem o cara, foi conseguir um corajoso para vir aqui entregar o papel. Deixa eu te falar uma coisa, querido, querida. Cuidado onde você está gritando. Cuidado com quem você está dividindo. Você viu, ele está rodeado de gente que não ajuda. Mas ele persevera, porque ele quer enxergar. Ele não quer mais ter hemorroida, ela não quer ser aleijada. Então,
Persevera. E aí então ele vai gritar de novo e Jesus diz: chamai-o. E aí um abençoado diz para ele o quê? Coragem, levanta-te. E ele te chama. Olha só, a pessoa pode te amar o que for, gostar de você o que for, chorar junto com você o que for, mas é você que tem coragem, é você que levanta e vai lá ver o que o padre quer com você. Você pode amar o seu filho o tanto que for, mas ele precisa entender que é ele que se acalma, que levanta e vai pedir para o pai se pode. Não é você que faz isso. Você pode amar o que for a sua filha, o seu filho, mas é ele que precisa entender que ele precisa ter coragem, tomar um banho, fazer a barba, se arrumar, botar uma roupa digna, e é ele que entrega o currículo na loja, na farmácia, na empresa. Gente, como é que eu vou dar emprego para uma pessoa cujo currículo quem entregou foi a mãe? Ô moço, você está precisando tanto trabalhar. Mas aqui não vai, porque ele não trouxe o currículo. A senhora que vê, a senhora vai vir trabalhar junto? Eu vou virar de costa, para ninguém passar vergonha, mas faz assim quem está, fala assim, é sua cara isso, é tão você. É muito você isso. Nossa, como é você isso. O máximo que o Grupo Resgate pode fazer por você é dizer assim, coragem, não precisa ter medo do padre. Levanta, procura uma catequese de adulto. Não sei, pede desconto lá no buffet. Casa logo, caramba! E ele teve coragem. E ele se levantou. E ele foi para Jesus e jogou fora o manto. Ele ainda era cego quando fez isso. Nunca mais ia ver o manto. Experimenta esquecer teu celular aqui no banco para tu ver o que acontece. Gente, se dentro da igreja você não pode esquecer as coisas, imagina uma esquina. Não sei se aqui acontece, Badério. A pessoa esquece o celular na missa, no grupo, e vai, quando chega no carro, no primeiro sinaleiro, semáforo. Onde? Na igreja, deixou no banco. Aí volta. Aí está o velhinho fechando a igreja. O senhor não viu, não ficou um celular? Ele, celular? Não. Filho, você não pode esquecer as coisas na igreja, quanto mais na esquina. Ele nunca mais ia ver essa capa. Sabe, minha gente? A gente tem medo de ser curado. A gente, às vezes, vive anestesiado pela migalha. O faraó fazia isso no Egito. Quando ele via que o povo ia se rebelar, o que ele fazia? Carne, cebola e peixe. Não tem homem safado assim também? Quando ele vê que você vai fazer a mala, pegar as crianças e ir para casa da sua mãe, ele chega são mais cedo. Você fala, o que aconteceu com o homem, gente? Desencapetou na rua? A Cícera reza, não acontece nada. Ele voltou da rua, o que aconteceu na rua? Foi a coxinha da rodoviária que curou ele. O que aconteceu aqui hoje? Ele entra, toma um banho. Fala, amor, é hoje que tem resgate? Você fala, mas passa 2, 3 dias, aparece gente e começa de novo. A migalha, o manto, o medo de perder um pouquinho. O medo de perder um pouquinho. Gente, ele perdeu tudo. Ele foi igual um doido, chutando até Jesus. E aí ele grita então, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus faz uma pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. Acontece, meu irmão, que nem todo cego quer enxergar. Tem cego que só quer uma marmita. Você quer mesmo enxergar? Você quer mesmo ser feliz ou você quer justiça? Você quer mesmo ser feliz ou você quer que a gente te escute e chore junto? O que você quer mesmo? Você quer mesmo o que diz que quer mesmo? Mas quando ele diz assim, então mestre, que eu veja, no fundo ele está dizendo assim também, Jesus, eu quero me desligar do que o meu pai fez. E eu quero convidar você a ir ficando em pé. Vamos preparar o nosso coração para receber Jesus aqui.